Olá pessoal, boa noite aqui no nosso Instagram. Hoje eu decidi fazer só no Instagram, não no YouTube, não no Facebook, porque é um tema que eu acho que merece um pouco de atenção maior. E depois eu vou repostar nas outras mídias da gente. Gente, hoje eu tenho uma live tão interessante quanto todas as outras, mas essa tem um caráter especial. Eu quero falar para vocês o que é o polimetilmeta-acrilato, que é o PMMA. Ana Spaserski, Dr. Chris, a doutora Lenita Medeiros, muito bom que vocês estão aí. Muito bem, é isso aí. O tema hoje é PMMA, polimetilmeta-acrilato. Eu sou o Dr. Múcio Porto, eu sou cirurgião plástico aqui em Brasília e lá em Dubai. Eu sou professor da Academia Americana de Medicina Estética. Eu me formei pela escola do professor Ivo Pitangui, cirurgia plástica, no Rio de Janeiro, em 1991. Eu sou autor de livros, a gente acabou de lançar um livro em Las Vegas, no ano passado. E eu trabalho há 32 anos na cirurgia plástica e na estética médica, quer dizer, na medicina estética. Que, aliás, é um problema, até hoje não se definiu. Afinal de contas, existe o termo medicina estética, é cosmetria, sabe essas confusões que, às vezes, nós somos culpados, as instituições médicas, elas não param para decidir as coisas e fica uma confusão. Eu fiz uma live há 2 semanas, eu estava indo trabalhar em Dubai, foi quando a Anvisa proibiu o fenol. Eu estava no aeroporto de Guarulhos e eu não podia viajar sem falar sobre o que eu penso do fenol. É uma pena que houve a proibição do fenol, porque é um produto, é um tratamento antiguíssimo e consagradíssimo, com vários e vários trabalhos sobre isso, e a gente está nesse impasse. Naquela live eu falei sobre a tragédia que a gente está vivendo no Brasil em relação à execução dos procedimentos estéticos, pela falta, simplesmente, pasmem, pela falta de definição o que é um procedimento médico. Existe a lei do ato médico, deixou brechas desde o governo Dilma, e a gente está vendo absurdos por aí. Absurdos que levaram àquela tragédia do paciente que faleceu em São Paulo com o fenol, e agora uma outra tragédia que não tem relacionamento, cada vez mais fica mais claro, com nenhum tipo de produto médico. Que foi uma moça que faleceu em Goiânia, uma moça aqui de Brasília, uma pena, um horror. Ela foi vítima de um procedimento em bumbum e ela faleceu. Ao que tudo indica, ela faleceu por uma infecção generalizada. E aí, vocês sabem como é que são as coisas. As pessoas, eu acredito que depois da pandemia, estão um pouco histéricas. A gente está vivendo no século XXI uma nova caça às bruxas. Sabe aquela coisa que tudo que dá errado no mundo tem um culpado? Eram as bruxas, depois veio sei lá o quê, e agora a gente tem o PMMA. Aliás, agora não. Eu queria só fazer uma introduçãozinha rapidinha, porque assim, eu adoro cirurgia plástica, eu adoro medicina estética, eu vivo para isso, adoro isso, trabalho a autoestima das pessoas. E sabe o que eu gosto de falar? No Brasil hoje, eu trabalho lá fora, então eu posso dizer com propriedade, é mais Brasil. No Brasil, a gente tem, assim, tudo de bom na estética médica é Botox. Vocês já perceberam isso? Se você faz um preenchimento de boca, tá linda, nossa, adorei seu Botox. Você aumentou a mama, nossa, fez Botox. E ao contrário, na outra ponta, tudo que é ruim é PMMA. PMMA, polimetilmeta-acrilato. Isso é um polímero. O PMMA, ele é antigo. Eu vou começar falando sobre isso. Ele é um tratamento médico, gente. É um produto antiguíssimo. Ele foi desenvolvido no início do século XX, lá pelos anos 30. Existem relatos de uso de PMMA, polimetilmeta-acrilato, em pilotos da Segunda Guerra Mundial, com sequelas e tal. E na década de 50, começou-se a utilizar isso na ortopedia. Ao longo dessas décadas, 50, 60, 70, 80, ele começou a ser utilizado cada vez mais, com produções mais elaboradas, com refinamentos de produtos, etc. E chegou na década de 1990 como um preenchedor. Eu vivi isso. Quando eu terminei a cirurgia plástica, lá no professor Pitangui, no Rio, a gente fazia preenchimento de rugas com colágeno bovino. A saudosa doutora Heloísa Boss, que era responsável por isso, ela que me ensinou. A gente fazia isso em várias celebridades da Globo,
porque era Rio de Janeiro, e era o que a gente tinha para a gente fazer preenchimento, não existia Botox. Só que o problema é que o colágeno bovino era extremamente alergênico, então aos poucos ele foi deixando de ser usado. Existia um caso, por exemplo, de necroses nessa região pela agressividade do produto. Então a gente ficou sem muita coisa. Naquela época estava começando a aparecer injeção de gordura, por exemplo. Mas a gente queria, os pacientes, e principalmente nós, profissionais da estética, a gente queria alguma coisa um pouco mais prática. Aí chega no Brasil um produto que se chamava Artecol. Ele vinha da Holanda, se não me engano. Ele era uma mistura de PMMA, polimetilmetacrilato, com colágeno. Como a gente vinha daquela onda de preenchimento de rugas com colágeno, caiu como uma luva, porque era o que a gente tinha. Existia sim autorização dos órgãos de governo e a gente usou muito o Artecol. Só que como o Artecol tem polimetilmetacrilato, viu-se que, na verdade, quem fazia o efeito legal era o polimetilmetacrilato, o coitado do PMMA, que nessa histeria coletiva que a gente está vivendo, é o culpado de tudo de ruim que existe no mundo. Eu estava até pensando, você sabe de uma coisa? Eu estava pensando, daqui a pouco vão falar que não foi o Hamas que invadiu Israel, foi o PMMA. Não é verdade? Tudo que é ruim é PMMA. Então, a gente começou a usar bastante PMMA nos anos 90. Naquela época eu usei muito para face, para pálpebra não, para mão, para aumento de bumbum, para panturrilha, etc, etc, etc. E o PMMA funcionava muito bem. O problema é que o PMMA era muito barato. E embora tinha que ter, claro, o registro na Anvisa e todos os órgãos, vários produtos de submundo começaram a aparecer. Eu me lembro que eu recebia propostas assim de pessoas de não sei de onde, porque eu de vez em quando saía na imprensa, eu fazia matérias, não tinha nem mídias sociais, vocês nem tinham nascido ainda, e me chamavam às vezes para falar no Correio Brasiliense, na Boa Forma, em várias revistas do Brasil. E a gente começou a falar porque a gente usava e porque era bom o PMMA. E aí apareceram vários produtos sem registro, produtos vagabundos, e aí começou o problema com o PMMA. Porque naquela época era assim, ninguém sabia do tal do colágeno injetável. Mal chegou no Brasil, já assumiu, era caro, era difícil, tinha alergia. E o PMMA, nessa leva do Artecol, lá da Holanda, ele tomou todo o mercado. A gente fez muito isso. E, infelizmente, algumas pessoas assim, meio mal intencionadas, começaram a usar produtos de origem obscura. E começaram a aparecer os problemas. Para a gente dar uma resumida, o que faz do PMMA, um polimetilmetacrilato, um produto estável, um produto seguro, um produto que, claro, como qualquer outro tipo de tratamento médico, tem limitações, tem efeitos colaterais. Quem nunca tomou uma aspirina e não está lá, efeitos colaterais? O PMMA também tem, a gente vai falar sobre isso rapidinho, eu não quero fazer uma live comprida. Então aí começaram a ver os problemas de infecção, problemas de granulação. O que faz o produto ser bom, e no Brasil a gente tem duas empresas muito boas, eu particularmente uso da Biosymmetric, eu acho importante falar isso porque os meus pacientes estão me vendo, eu estou vendo que estão aparecendo aqui, aliás, muito obrigado pela atenção. O Biosymmetric é uma dessas empresas e que tem uma regularidade do tamanho das esferas. O que é o tal do PMMA? Nada mais é, gente, que esferas de um polímero e que eu vejo aqui nas mídias colegas assim, com histéricos, falando sobre um plástico que vai andar no seu corpo e vai tomar você que nem o alien. Que coisa ridícula! Qual a intenção dessas pessoas? Qual a intenção dessas pessoas? Por que falam isso? Para fazer medo? Para abarcarem mais pacientes, porque eles são os paladinos da honestidade e que usam só produtos maravilhosos? Não existe produto maravilhoso! Nada é maravilhoso. Cirurgia não é maravilhosa. Todos podem ter problemas. Cicatrizes podem ir mal. Prótese silicone pode ter infecção, rejeição. Tudo tem seu limite. Então, de repente, aí aparecem coleguinhas, né? Porque é ótimo ter um like nas mídias, é maravilhoso. Você vê que você teve 40 mil curtidas, é ou não é? Então, o sujeitinho vai lá, meu colega, com todo respeito, eu espero que tenha uma boa intenção, apesar que, para mim, não parece que seja. Os caras vão e falam bobagens sobre um produto que tem, meus amigos, Anvisa. Eu poderia parar por aqui. O PMMA, o tal do vilão, tem Anvisa. Então, quando um médico ele se põe contra esse produto, falando horrores para agredir, para espalhar terror para as pessoas de boa fé, esse colega ele está sendo irresponsável com a agência que controla e não legisla, mas que controla o uso de produtos médicos no Brasil.
Não é um pouco de contrassenso? Por que então que essas pessoas, ao invés de espalharem esses horrores pelas mídias, por que não entram com uma ação contra a Anvisa? Por que não questionam a validade, a hombridade, a seriedade da Anvisa? Eu comecei falando da Anvisa quanto ao fenol. A Anvisa tomou uma medida porque um cara morreu. Tudo bem, foi a postura que eles encontraram para haver um certo controle. Eu não estou questionando a validade e a importância da Anvisa, mas quando um cara vira e fala que o PMMA é um plástico que vai te destruir, te invadir, te comer, sabe, transformar num monstro, esse cara está sendo um pouco irresponsável com uma agência séria. Muito bem, então é isso. Naquela época, em 1990, início dos anos 2000, começaram a aparecer várias submarcas de polimetilmetacrilato. Vai saber se era, porque na verdade havia um caso de silicone, coisas horrorosas, hidrogel, poliacrilamida, que não são PMMA. E, obviamente, as pessoas, em titular, elas davam o nome de PMMA. E o pobre do coitado do PMMA levou a fama. Isso é que aconteceu. A gente usou muito, eu tenho muito e muita paciente, muitos pacientes que têm PMMA. E olha, para vocês terem uma ideia bem legal, tem pacientes que até hoje eles falam, doutor Múcio, eu sei que tem ácido hialurônico, eu sei que tem o ácido polilático, eu sei que tem outras opções, mas eu adoro aquele PMMA que você fez para mim em 1900 e lá vai fumaça, não sei quando foi. E aí, claro que a gente tem que avaliar o caso, porque existem várias opções de tratamento, vários tipos de pessoas e não existe um tratamento único, maravilhoso para todo mundo. Isso é o que acontece aqui. Muito bem, gente, essa é a história do PMMA. O PMMA, ele apareceu cheio de concorrente vagabundo sem registro, que deu essa fama e que, infelizmente, alguns médicos têm uma impressão ruim. Mais uma vez, eu quero ressaltar aqui que o PMMA tem Anvisa. E não só tem Anvisa. Eu queria também falar que o PMMA ele está presente nos Estados Unidos e vários lugares do mundo, por exemplo, a Europa. Não sei se vocês sabem, mas tem um produto nos Estados Unidos que chama-se Belafil. Um outro que é o Artefil. Os dois são a mesma coisa daquele antigo Artecol que a gente tinha no Brasil, que é PMMA com colágeno. Queridos, do mesmo jeito que o PMMA no Brasil tem Anvisa, esses dois produtos nos Estados Unidos têm FDA. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o FDA é a Anvisa dos Estados Unidos. A Anvisa é o FDA no Brasil. E são pessoas sérias, são pessoas concursadas de carreira que vão zelar pela minha e pela sua saúde ao liberar produtos para serem usados do ponto de vista médico, né? Então, é isso aí. PMMA não é um monstro, PMMA é um produto médico sério que tem Anvisa e ponto final. Aí eu queria só terminar com vocês falando sobre a Anvisa, que eu estou aqui falando, tem Anvisa, etc, etc. E aí eu queria só ler para vocês rapidinho, talvez seja isso também, que seja um problema de discórdia entre os nossos colegas médicos, né? A resolução da Anvisa, que eu fiz questão de pegar no site, diz o seguinte, vamos lá, o PMMA que está se colocando por aí, olha aqui, gente, primeiro, só um parênteses, eu não estou aqui defendendo fábrica, eu não estou aqui defendendo tratamento. Eu sou um cirurgião plástico, eu faço vários tipos de tratamentos. Ao invés de PMMA ou ácido hialurônico, eu posso usar, por exemplo, gordura enriquecida com célula mesenquimal. Hoje a gente está trabalhando com exossomas, a coisa está evoluindo, mas o PMMA tem seu lugar, o ácido hialurônico também. Eu gosto de dizer isso no consultório, tanto aqui em Brasília quanto lá em Dubai, é que hoje em dia a gente tem uma miríade de tratamentos legais. Então, quando me chega um paciente nesses dois mundos, esses consultórios que a gente atende, eu sempre avalio a queixa, faço essa avaliação anatômica, biológica e principalmente de harmonia facial e corporal e vou decidir o melhor tratamento. Entre eles, o PMMA. Então, quando a gente pega aqui o documento da Anvisa, que aliás é de domínio público, qualquer um pode entrar no site da Anvisa aí agora, inclusive pode acompanhar comigo. E um dos problemas que eu acho que os médicos têm, eu acredito que muitos têm assim, uma boa intenção de sempre fazer tratamentos legais, sempre nunca expor o paciente a um problema. Só que aí, por isso que a gente é médico, né? A gente tem que ter uma formação, a gente tem que ter uma consulta médica, a gente tem que ter uma conversa com o paciente, a gente precisa dissecar aquela queixa, aquele caso que está diante da gente. Então a gente precisa realmente analisar se a gente vai
utilizar ou não um produto e não ficar com essa histeria ridícula, infantil, rasa, que a gente está vendo hoje nas mídias e em muitos consultórios. Eu não vou ficar aqui nominando especialidades, eu não vou ficar nominando nada, nós somos todos profissionais, cada um tem seu CRM, cada um responde legalmente por aquilo. Mas ficar fazendo terror nas mídias, eu acho que isso daí é de altíssima má intenção. Então assim, só para terminar, para não ficar uma coisa muito longa. Aqui na Anvisa, a Anvisa coloca no finalzinho, ela fala sobre... aliás, ela começa falando sobre o limite de aplicação. Polimetilmetacrilato. Aqui fala as empresas que são credenciadas no Brasil. A Anvisa fala sobre os tipos de concentração que a gente tem no mercado e ela começa a tecer algumas questões que são um pouquinho ambíguas. Então eu vou começar por essa ambiguidade. Aqui no final da Anvisa, ela coloca o seguinte, porque antes ela tinha falado... Deixa eu ver aqui assim. Ela, no final dessa resolução, ela coloca o seguinte: somente por profissional habilitado. Aí a primeira frase é o seguinte: é muito importante ressaltar que, conforme informações aprovadas nesta agência, o produto deve ser administrado por profissionais médicos treinados. É o que a gente vê na resolução. Aqui não está falando de um outro profissional de saúde. Muito menos esteticistas e pseudo-esteticistas, que foi o caso daquela moça lá de Goiânia, que causou essa comoção e a morte de uma garota cheia de vida. Então não basta ser um profissional formado, tem que ser médico. Médico! Ou será que a impressora comeu uma frase aqui? Será que a impressora... Não, ela não comeu uma frase. Não comeu. Aqui na Anvisa está falando profissionais médicos. Sabe por quê, meu Deus? Sabe por quê, meus queridos? Porque o profissional médico, diferentemente de um outro profissional da saúde, segundo a Constituição Federal, tirando os dentistas que podem também fazer isso no caso de consultar, de diagnosticar, só que o dentista é aqui, nessa região, polêmicas à parte, eu sei que isso aí gera um pano para manga por causa da tal do lei do ato médico e por causa de um monte de liminares que a gente está enfrentando hoje em dia, né? Você não precisa mais ser médico para fazer estética, você faz um curso aí bacana de 4 anos, pula pela janela e puf, vai fazer um botox, vamos fazer aí PMMA, vamos usar coisa, não precisa ser médico, precisa, meus queridos. Sabe por quê? Porque embora seja uma coisa simples, na visão de algumas pessoas, é um procedimento invasivo que demanda diagnóstico, demanda avaliação e demanda principalmente experiência e background, como eu falei na outra live, quando você tiver uma complicação. É por isso que a gente tem que ser médico. Essa moça, por exemplo, coitadinha, que essa tarada lá de Goiânia injetou, segundo relatos, eu não sei exatamente, mas pelo que a gente está vendo, parece que a mulher tirou um frasco de óleo, pegou uma seringa, aspirava e injetava na pobre da vítima. Isso não é PMMA. O PMMA, ele vem em seringas de 1 ou de 3 ml, seringas com treco branco, um gel branco, não é óleo. Então essa moça morreu, ao que me parece, eu não estou fazendo avaliação, não sou perito, mas ao que a gente vê na notícia, ela morreu por infecção. Vocês viram lá no programa aí de uma rede de televisão, mostrou a clínica da moça? Parecia uma garagem de bicicleta. Coisa horrorosa. Como é que alguém entra no lugar daquele, meu Deus do céu? Coitada! Na boa fé, não é possível. Aliás, gente, eu vou falar uma outra coisa aqui também. Esse negócio de procedimento estético no Brasil tá tão ruim, tá tão vulgarizado, prostituído, que sinceramente tem coisa que o paciente é cúmplice. Não, o paciente é cúmplice. Como? Como? Você vai fazer um procedimento, estética, invasivo, papapá. Doutor, o senhor é dermatologista ou o senhor é cirurgião plástico ou cirurgião geral? O que o senhor é? Não, eu sou, na verdade, pá! Aí fala lá. E aí você fala, ué, mas eu não sabia que os pam-pam-pam-pam estão fazendo botox. Que os pam-pam-pam estão fazendo preenchimento de bumbum. Eu não sabia. Pois eu sabia. São liminares na justiça, meus queridos. Entendeu? São liminares na justiça que estão permitindo que pessoas que não sejam médicas, que não fizeram 6 anos de faculdade médica e alguns anos mais de residência, fazerem isso que está acontecendo. Então, quando você chega no consultório, alguém vai tocar em você, que não é para cortar o cabelo,
fazer alguma coisa invasiva, vai mudar alguma coisa em você, e o cara não se formou numa faculdade de medicina, que mundo afora ainda exige para que você toque alguém, você é cúmplice, querido. Você é cúmplice. Não faça isso. Olha lá o que deu. Um cara morreu com tal de fenol, São Paulo. Na semana seguinte, uma moça daqui de Brasília, em Goiânia. E aí, o que aconteceu? A bruxa é PMMA, não é? Então, assim, caiu um raio em cima da vaca lá na fazenda. Foi PMMA! Eu acho que foi um PMMA. Eu vi um PMMA caindo da nuvem. Nossa! É ridículo, não? Era PMMA, um bando de bacana aqui no Instagram falando, olha o PMMA, nunca faça PMMA. Agora estão com a cara no chão, porque não é PMMA, parece que é um óleo. Uma coitada da vítima, né? Uma horrorosa de a pessoa que injetou aquele troço. Mas então deixa eu voltar aqui para não ficar um negócio chato. Então aqui na Anvisa está falando, professor Simon, muito bem. E aí a Anvisa, aqui do meio para o final, ela fala uma coisa que causa uma certa confusão na interpretação, e inclusive pessoas mal intencionadas adoram jogar isso nas mídias para falar, tá vendo? Tá vendo? Olha lá! Aqui na Anvisa, eles falam o seguinte, a Anvisa esclarece que o produto, eu tô parecendo o Silas Malafaia, né? Não é minha intenção, pelo amor de Deus, eu vou maneirar um pouquinho. Mas a Anvisa também esclarece que o produto não é contraindicado para aplicação nos glúteos, para fins corretivos. Só que aí o negócio fica um pouco confuso, com todo respeito à Anvisa. Porque aqui está falando o seguinte, se não tem contraindicação para aplicação nos glúteos, a segunda frase é, porém, não há indicação para aumento de volume, seja corporal, seja facial. Cabe ao profissional médico, mais uma vez está escrito aqui, o médico. Nossa, que interessante. Pois é, então aqui fala, cabe ao profissional médico responsável avaliar a aplicação de acordo com a correção a ser realizada e as orientações técnicas do uso do produto. Então tá, você pode fazer a correção, pode usar no bumbum, mas você não vai fazer aumento de volume. O problema é que aí lá no início da resolução da Anvisa, a Anvisa coloca muito claramente que o PMMA ele é utilizado para duas coisas, correção de lipodistrofia e correção volumétrica. É um pouco contraditório. Não há limitação, porque quando você faz uma reconstrução de mama, você está impregnando o aspecto estético. Você não pode fazer uma reconstrução qualquer. A mesma coisa aqui, se eu estou falando em sim, pode-se fazer uma correção volumétrica, aí lá na frente fala, mas não pode ter aumento de volume. Então, na minha modesta opinião, o que eu entendo, e é o que a gente faz desde 1996 com o PMMA, é que sim, eu posso usar em glúteo, por exemplo, para fazer uma correção volumétrica e aquilo naquela pessoa, do mesmo jeito que eu faço prótese de mama, eu estou fazendo, obviamente, um aumento, mas especialmente uma composição de forma. Não é? É impossível você falar em colocar uma prótese de mama para deixar uma mama mais desenhada, com um colo mais legal, sem falar em volume. Não existe. Não existe. Então, a impressão, evidentemente, aí sim agora eu vou entrar na minha impressão, é o seguinte, a Anvisa, claro que corretamente, ela quer coibir exageros. Não é? Exageros que infelizmente a gente vê por aí. São pessoas que fazem prótese de mama desse tamanho, são pessoas que fazem umas lipo de bumbum, umas enxertias imensas, são pessoas que tiram costela, por exemplo. Né? Lembra da Cher, que faz costela? Eu tenho colegas cirurgiões plásticos que fazem retirada de costela. Eu não vou julgar, eu não faço, mas tem que se chamar a atenção e lembrar o paciente, ou pelo menos adverti-lo, que a gente pode ter uma desproteção dos rins. Né? Porque uma das costelas que são retiradas, elas estão ali meio que protegendo o rim. E aí, para a gente finalizar, quais são as indicações do PMMA? Então, o PMMA, ele é um preenchedor, ele é um preenchedor inabsorvível. Ele fica no seu corpo para sempre.
ele vai fazer, são milhões de microesferas, ele vai fazer do mesmo jeito que uma prótese de mama, uma cápsula em torno de cada microesfera. Isso é legal porque vai dar densidade, vai dar um certo volume. Por isso, o PMMA é um tipo de preenchedor que você usa profundamente, a não ser quando você usa uma concentração menor, que você pode usar perto da pele como um bioestimulador. Isso é consagrado com em vários trabalhos mundo afora e a gente usa sim. O problema que aparecem essas complicações horrorosas são as formas de se fazer de um jeito errado. E principalmente, gente, em primeiro lugar, o cuidado na aplicação do produto. É um produto injetável, vai ficar no seu subcutâneo. Tem que ter um mínimo de formação de asepsia. Eu já vi pessoas, por exemplo, que calçam uma luva que não é estéreo, a gente usa luvas estéreis, mesmo que seja um produto subcutâneo. Eles calçam a luva que não é estéreo e ficam pegando na cânula que vai injetar. Tem pessoas, por exemplo, que injetam, que eu não gosto, mas injetam, por exemplo, em regiões do corpo, por exemplo, o bumbum, com acne, com foliculite, ali tem bactéria, não é legal. Talvez, por exemplo, complicações aconteçam, porque aí eu estou falando de infecção, porque você não não esteriliza, você não faz uma asepsia legal da pele com soluções antissépticas, né, bacteriostáticas, etc. Então você pode levar uma bactéria lá para dentro. Isso pode acontecer, não é o produto, é a sua técnica. É que nem quando a gente faz uma cirurgia. Eu posso levar a bactéria para lá, às vezes até com uma boa técnica, mas com um pequeno descuido, aquilo ali vai. Não é o produto. Um outro problema que pode acontecer, que eu acho importante como médico falar, e aí agora, claro, para finalizar, eu quero dedicar essa live para os meus queridos pacientes que têm PMMA, inclusive pessoas da minha família, que eu amo muito, e por isso eu estou tomando esse tempo para falar isso, porque com essa histeria que está acontecendo, está parecendo que a gente é um bando de responsável atrás de grana, usando um produto perigosíssimo em pessoas pobres coitadas, sem avisar nada, por dinheiro e mau caratismo. Não, eu sou médico, eu tenho CRM, muitos colegas ao redor do mundo, não só no Brasil, têm a mesma postura e por isso eu estou fazendo essa live e eu quero deixar essa mensagem. Mas só para terminar, complicações também podem acontecer com o PMMA, por exemplo, dependendo da técnica que você fizer, assim como gordura, assim como o ácido hialurônico, que são injeções dentro de vasos. Você pode ter, sabia disso? Com PMMA, com ácido hialurônico, né, que é Juvederm, essas marcas todas, ou mesmo a gordura que eu tiro de você, se eu injetar num vaso, numa artéria ou numa veia, você pode ter necrose, pode ficar cego. Vocês sabiam disso? O problema não é o PMMA, é como é que você injeta. Então os outros, que parece que são sempre os bonzinhos, e o PMMA é o vilão da história, também tem todo um risco. Você precisa ser formado para isso, você precisa saber anatomia e ter todo um cuidado de técnica. Mas além disso, existe uma outra possibilidade de acontecer, não só a infecção, que são nódulos. Os nódulos, eles acontecem com qualquer produto que você coloque no seu corpo. Pode ser gordura, você sabia disso? Se você disser, não vou colocar PMMA, ou se o seu médico, né, seja lá qual for a especialidade, se o seu médico falar assim, olha, eu não coloco PMMA porque pode aparecer caroço. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo um gordo aqui, uma banana? Pois é, isso aqui é ácido hialurônico. Um amigo meu, uma sumidade, uma celebridade mundial, ele fez uma injeção de ácido hialurônico aqui para mim em 2019. 2019, o ácido hialurônico desaparece com 3 anos, 2 anos, 2019, são 5 anos. Ele está aqui, vocês estão vendo uma bananinha? Ó, eu palpo, o troço vem aqui. Isso é ácido hialurônico, querida, não é PMMA não. É um problema? Eu não estou nem aí, não me atrapalha, mas é ácido hialurônico. Do mesmo jeito, eu já tirei gordura de paciente, por acaso não eu que injetei, mas pode acontecer comigo, mas eu já tirei, como cirurgião plástico, trabalhando há 32 anos, eu já tirei, por exemplo, nódulos de gordura que foi injetada com toda a correção técnica na face de pacientes. Por que acontece isso? Porque eu injetei um troço lá. Por uma série de razões em relação ao seu sistema imunológico, o seu sistema imunológico defendeu você daquilo, mesmo que seja a sua gordura. Não há uma reação de rejeição, não existe uma reação da sua gordura com você, com anticorpos, etc, etc. Mas existe sim a possibilidade de granulação.
Vocês sabiam disso? Meus colegas aí que estão fazendo lives e posts falando do PMMA, pode dar caroço, queridos, parem imediatamente. Parem de fazer tudo, inclusive ácido polilático, ácido hialurônico, gordura. Eu dou aula de injeção de gordura em Dubai. A gente tem curso sobre isso. A primeira coisa que eu coloco é isso. A gordura não é inocente. A gordura também tem limitação, por isso a gente precisa saber fazer e principalmente alertar os pacientes, não é? Então, só mais essa. Infecção pode ser com qualquer produto, depende de técnica, lógico, existem variáveis em relação a isso, infelizmente existem casos que mesmo com boas técnicas pode acontecer. A segunda coisa são nódulos que podem acontecer, não é? Como aqui no meu, que é, desculpa falar, isso é ácido hialurônico. Tô nem aí, não me limita, não me incomoda, eu podia pegar uma enzima, tentar, já fiz um pouquinho, não foi, porque tem uma fibrose, eu teria que tirar, isso é ácido hialurônico, não é PMMA. A gordura também pode fazer. A outra coisa, gente, que eu gostaria de pontuar aqui para todo mundo que está nos ouvindo, é que a gente pode fazer, então, existe a possibilidade com PMMA, com qualquer tipo de produto injetável, de injeção vascular. Você pode ter cegueira? Pode ter cegueira. Inclusive tem pacientes que chegam no consultório e falam: ai, doutor, não põe aqui não, porque eu ouvi falar que fica cego. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que funciona. O médico, ele é treinado, ele sabe anatomia, existem tipos especiais de trecos que você vai injetar, a gente tem opção de agulha, tem opção de cânula, existem cânulas diferentes, então você escolhendo corretamente, que o ideal nessa região principalmente é cânula, porque aqui a gente tem um vaso, tem uma artéria, tem uma veia que se chamam supratrocleares, tem o supraorbital, a gente sabe, a gente se forma para isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Evidente que pode haver um acidente um dia na vida, infelizmente. Vocês lembram da Challenger? Em 1986, na NASA, uma super tecnologia, o treco explodiu na cara de todo mundo. Acidentes acontecem, mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo uma tragédia ética, de saúde pública, bando de gente que não tem formação nenhuma, estão aí te propondo amanhã de manhã, semana que vem, fazer procedimento estético, porque hoje em dia não precisa ser mais médico, é o que está acontecendo. Os órgãos federais, os órgãos de controle no Brasil, eles têm que tomar essa postura. Porque se você for proibir tudo que acontece de errado, vamos começar pela penicilina, vamos começar, por exemplo, pela aspirina. Que tal, por exemplo, sei lá, talvez uma cirurgia ginecológica? Uma cesárea, que tal? O feto pode morrer. Ou então, talvez, uma neurocirurgia, né? Você vai tirar um tumor cerebral e aí você pode ficar cego. Essas coisas são horríveis, eu não estou diminuindo. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a gente não pode tomar essa postura, que eu tenho certeza que não vai ser, eu espero que não seja, assim, diante de uma tragédia ética, se proibir o produto. O produto. O cara morreu de fenol, coitado. Proíbe o fenol. Você não imaginou? Agora, por exemplo, sei lá, se alguém vira, vamos proibir o PMMA. Porque a moça... Não foi PMMA. PMMA tem seus efeitos colaterais, como todas as outras. Então eu acho que a gente tem que ser um pouco menos histérico, que é o que está acontecendo. E um bando de gente, coleguinhas meus, inclusive, eu não estou aqui fazendo apologia a nada, mas eu não posso ficar calado com um monte de paciente que eu adoro e eu fiz PMMA e ficar quieto, parecendo que, opa, tomara que passa logo para eles não me descobrirem. Não, eu não sou assim. Então aqui eu não estou defendendo nem acusando nada, eu sou um profissional, eu estudo para isso. Todo tipo de produto médico, ele tem seu efeito colateral, seu side effect, como se fala lá fora. Todos, ninguém é imune. Água te intoxica. Você sabia que se injetar água benta na tua veia, você vai ter problema cerebral, por exemplo? Tudo tem limitação, por isso que a gente estuda. Senão não precisava estudar. E a última coisa que eu quero falar é o seguinte, existe uma outra situação, que talvez alguns colegas que têm horror a PMMA, talvez eles se baseiam nisso, que é uma relação que não é legal entre preenchedores, por exemplo, o PMMA, com algumas tecnologias. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de laser de gás carbônico, já devem ter ouvido falar também de ultraformer, de HIFU, puxa, tem tanta tecnologia hoje. Então, Ultraformer, por exemplo, que é um aparelho que eu tenho, ele tem uma tecnologia que é a radiofrequência. Radiofrequência aquece a sua pele, aquece o subcutâneo para produzir colágeno. O problema é que, por exemplo, a radiofrequência não se deve fazer sobre áreas de preenchedores, especialmente PMMA.
Então eu às vezes imputo assim, a esses colegas que estão um pouco histéricos nas mídias, falando mal, porque fez um treco, é porque eles não sabem disso, eles às vezes tinham um produto, um preenchedor, um PMMA, um ácido hialurônico, indicaram a radiofrequência, e talvez até para se assim, um pouco se vitimizar, não foi a minha radiofrequência, foi essa maldade, essa marvada aí que a senhora tem nas bochechas, que é um tal de PMMA. Você tem que estudar, você tem que saber que radiofrequência não pode usar, ou que não é legal, tem toda uma técnica, se você tem aqui, você usa um pouco mais lá. Vocês estão entendendo? Ó, sabe o que eu gosto de falar? Sabe, meus pacientes? É que o lado bom de ficar veinho, assim, com cabelo branco, é que a gente vê tanta coisa, inclusive a hipocrisia e essa coisa do ser humano de se defender acusando, né? E a gente tem que tomar, eu gosto de dizer assim, a gente tem que ter insights para poder viver, inclusive para poder trabalhar. Queridos e queridas, é isso aí. Polimetil meta-acrilato. Eu estou vendo um monte de gente entrando, eu agradeço bastante, tem perguntas. Coloquem no meu direct as perguntas se quiserem, eu respondo todas. Inclusive eu estou fazendo um e-book sobre essa live. Se você colocar eu quero, eu mando para você sobre isso. E assim, se o seu médico é contra, vai em mais 2, né? Quando um paciente se consulta comigo, eu digo o seguinte: olha, a senhora vai fazer uma plástica de mama, eu vou tirar a pele, vou fazer isso e aquilo. Mas vá mais a 2, colegas, porque eu não sou dono da verdade. Inclusive isso que eu estou falando para vocês, apesar do que isso aqui é a verdade, né? Eu estou lendo um documento da Anvisa, né? Tem registro na Anvisa, mas assim, eu não sou dono da verdade, então você ouça a opinião de colegas e principalmente porque para você se tratar comigo, você tem que sentir se você tem um clique, se você se sente seguro ou se sente segura, porque é a sua saúde, a sua beleza, a sua autoestima, isso é muito importante. Então assim, se o seu médico disser para você assim, faz PMMA não, hein? Faz PMMA não, você viu a mulher que morreu? Porque assim, agora é assim. Se caiu um treco lá, o avião, quer dizer, foi o PMMA. Eu tenho certeza que tinha PMMA naquele avião. É patético, é ridículo, é pobre, é histérico. Não? Vocês conseguem perceber isso ou não? Ou eu estou falando bobagem? Né? Estou defendendo o PMMA, mas eu também não quero deixar que acusem um produto sério, um produto que a gente usa há décadas e um produto que tem Anvisa. Não precisa falar mais nada. É isso aí, garotos e garotas. Muito bem. Como eu gosto de falar, pois é, Valquíria, Ferisnet, Maria Stavra, muito obrigado por estarem entrando. Rosângela Mendes, muito obrigado. Eu vou deixar gravado aqui no meu Instagram, né? Todas as nossas lives estão no nosso site, mucioporto.com.br, né? A Paradise Caetano está falando, quando você fala Instagram avisa, eu paro para ouvir. Muito obrigado, minha querida, muito obrigado. Pois é, eu falo o que eu penso, assim, em cima de um certo experiência, não sou melhor que ninguém, não, mas as mídias nos dão essa oportunidade, todo mundo tem voz, e essa é a minha, ok? E eu espero que eu possa ter te ajudado, e em especial, desmistifica, meus colegas, eu vi gente passando aqui, você sabe com quem eu estou falando, você sabe o que eu estou falando para você. Para de falar bobagem, para de espalhar pânico, tá? Então, ao invés de você postar, falar uma bobagem histérica sobre um produto que tem Anvisa, entra na justiça contra a Anvisa. Porque se a Anvisa proibir, a gente vai ter que parar. Mas se a Anvisa não proíbe, é porque a Anvisa estudou. E se ela estudou, é porque o troço é sério, portanto, use se você quiser. A última mensagem aqui. Por que a gente está usando, por exemplo, para bumbum? Você sabe por que a gente está usando? E o PMMA está voltando cada vez mais? Porque as pessoas estão cansadas de fazer ácido hialurônico. Ácido hialurônico é ótimo. Só que você faz hoje, daqui 2 anos ele some. Daqui 3 anos ele some, você faz de novo. E daí ele some, aí você faz de novo. Então as pessoas hoje em dia, elas estão migrando, pelo menos em Dubai, lugares do mundo, e aqui no Brasil eu estou percebendo isso, com os meus pacientes que estão comigo há décadas, as pessoas estão querendo coisas um pouco mais duradouras. Não é? Porque uma questão é você ter o desgaste emocional, ter que ficar refazendo, e a grana. A grana. Você não vai usar uma coisa inabsorvível porque é barata. Não, mas isso impacta. Óbvio, claro que sim. Então hoje os preenchedores cada vez mais eles estão voltados assim, na minha modesta opinião, como professor que dá aula sobre isso, para 2 vertentes.
né? Até que novas coisas surjam. Mas basicamente duas vertentes. A gordura, eu tiro a sua gordura e injeto em você. Aqui, nas mãos, no bumbum, etc, etc. Ou produtos inabsorvíveis, sim, que são seguros. 1996, quando eu comecei a usar. E não é porque eu uso há muito tempo que é bom, mas eu uso há muito tempo porque é bom. Tá bom? Um beijo para vocês, vai ficar gravado, espero que tenha ajudado. Um abraço, bom final de semana e não cedam a gente histérica. Tchau.